Bem, eu sou Gabriel Amaral e essa daqui é a segunda entrevista com os candidatos à presidência do Fluminense na eleição de 2022. Hoje a gente recebeu aqui o Marcelo Souto e é importante que eu te dê 3 recadinhos antes da entrevista começar. O primeiro desses recados é que esta entrevista ela foi gravada. Ela foi gravada na noite da terça-feira, dia 22/11, ela está saindo na noite da quarta-feira, dia 23/11, para facilitar principalmente a agenda dos candidatos que estão com muitas entrevistas, muitas lives. O próprio Marcelo, inclusive, nessa quarta-feira tem outras 2 entrevistas, então a gente facilitou isso para poder facilitar a agenda. A entrevista terá uma duração de 1 hora, exata, o mesmo tempo para todos os candidatos. E eles vão ter oportunidade, você vai ver aqui hoje, a oportunidade do Marcelo Souto ser perguntado, ser entrevistado sobre os assuntos do Fluminense. E o terceiro ponto sobre essa também é que você deve deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever aqui no Raiz Tricolor e vamos embora para a entrevista do Marcelo Souto. Marcelo Souto, muito obrigado pela presença aqui no Raiz Tricolor, o segundo dos presidenciáveis do Fluminense está conversando aqui com a gente. E Souto, eu vou entrar já direto para a gente aproveitar o tempo, eu já vou te agradecer pela presença e já vou abrir com uma pergunta. Eu até fiz essa mesma pergunta para o Rafael Rolim, mas não com esse mesmo tema, que é, você com o seu vice, o Sérgio Poggi, acabam sendo muito marcados por uma volta ou por um olhar futuro de unidade do futebol, ou do futebol como única força do Fluminense, único foco do Fluminense e um foco específico no futebol. Você quer ser o candidato conhecido como isso? O candidato que vai focar apenas no futebol e esse é seu foco principal do Fluminense? Obrigado pela presença. Fala, Gabriel. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço estar aqui. É um prazer. Primeiro, te dar os parabéns aí por até onde você chegou, todo o sucesso que você está trilhando, alcançando. Para chegar onde você chegou, tem que ter muita competência e, cara, e muita integridade, por assim dizer. Então, parabéns, é um prazer estar aqui. E, cara, com relação ao futebol, o futebol é o core business do Fluminense, né? É a razão de ser. Eu costumo falar que os torcedores do Fluminense, que viram torcedores do Fluminense, viram por causa de futebol, né? Então, assim, a gente deixou um posicionamento lá em 2019. Lá em 2019, quando nós tentamos aquela pré-candidatura e fomos vencidos pelo sistema, né, que a gente não foi vencido por nenhum candidato, a gente foi vencido pelo sistema lá em 2019, naquela barreira estatutária, e a nossa chapa naquela ocasião chamava-se, inclusive, 100% futebol. Né? A gente queria colocar a luz em cima de algumas coisas, alguns temas que eram um pouco abordados, inclusive, no universo dos sócios, no universo da mídia do Fluminense. Mas, assim, cara, óbvio que o foco do Fluminense tem que ser sempre no futebol, tem que ser sempre em ser campeão no futebol. Só que isso não quer dizer que a gente tem que deixar o restante do clube de lado. Né? As nossas tratativas, o nosso foco principal, como eu te falei, é no futebol. Só que o Fluminense é um clube que tem um aparelho, por exemplo, que é um aparelho que nós defendemos muito, que é a Laranjeiras, né? Através do projeto Laranjeiras 21. Então, mesmo através do projeto Laranjeiras 21, que é o grosso, que é o retorno do nosso alçapão, dos jogos no estádio, vai muito além disso. Vai além de revitalizar a nossa casa. Eu costumo falar que é o berço do futebol brasileiro, é o maior ativo imobiliário do Fluminense. Então, assim, a gente quer transformar Laranjeiras, revitalizar Laranjeiras, não só com relação à questão do estádio, mas com relação a se transformar num polo cultural, um polo gastronômico, turístico, né? Está perto do Corcovado, está do lado do Palácio do Governo, né? Então, assim, a gente tem um potencial enorme, muito mal explorado ali no Laranjeiras. Então, a gente quer transformar a questão social. E isso passa, evidentemente, pela questão do estádio. Isso não necessariamente está atrelado 100% à questão do futebol, como eu te falei. Quer fazer um cinema em Laranjeiras, tem muita coisa boa que a gente pode fazer no clube social, por assim dizer. Bom, você ter tocado nisso, que era o primeiro tema até que a gente ia tratar aqui, que é Laranjeiras 21, como falei, a questão do seu vice ser né, pelo menos dos que aparece, né, como cabeça, que fala mais sobre o projeto Laranjeiras 21, que é um projeto que já tem há um certo tempo, já é muito comentado, eu diria até que é um projeto que tem uma certa reverberação na torcida, talvez seja o que tem, de vez em quando aparece gente falando sobre isso comigo.
Só que, bem, você ganhando a eleição, você assume o clube com um projeto em curso, um projeto diferente do que é o de Laranjeiras 21. Como vocês pretendem fazer em caso de eleição? É dar a volta, a meia volta? É seguir com esse projeto em curso e tentar adaptar para o projeto Laranjeiras 21? Qual é a ideia principal sua em relação a isso? Na realidade, Gabriel, a gente não conhece esse projeto que teoricamente está em curso, né? O que a gente tem, nós temos Tem as notícias. informações da mídia, né? A gente tem, Exato, informação da exato. mídia de que existe, foi feita como se fosse uma licitação, por assim dizer, procurando escritórios para escrever o tal do projeto. Então, até onde a gente sabe, o projeto está sendo escrito, nem sei se já foi escrito, já foi apresentado, até hoje, com certeza, ele não foi apresentado. Então, eu não posso me debruçar sobre esse projeto, esse suposto projeto que pode ser que exista ou não, da atual direção. O que eu posso te falar é com relação ao nosso projeto, o projeto Laranjeira 21. Quando eu falo nosso, é porque estou acostumado a ter o Sérgio fazendo live comigo, mas é nosso porque eu considero o meu também, porque eu sou idealista do projeto, sou idealista de Laranjeiras. Laranjeiras eu costumo falar que é o nosso bebê, sou entusiasta ferrenho de Laranjeiras, acho que é a nossa casa. Além do ganho esportivo que o Fluminense sempre teve, seu aproveitamento mais de 70% nos jogos lá, a gente consegue transformar uma operação deficitária em alguns jogos do Maracanã, pelo custo altíssimo do Maracanã, e transformar essa operação numa operação superavitária, né? Trazendo para Laranjeiras, tendo a nossa casa, numa operação que a gente vai conseguir transformar e gerar novas receitas, que é o tal do dinheiro novo, um dos nossos projetos passa por isso. Então, assim, a ideia é tocar sim o projeto Laranjeiras 21, encampar esse projeto, ser esse o projeto matriz da revitalização do estádio. Você chegou a citar numa das entrevistas que você deu de que, vou abrir aspas até, sobre mentiras contadas pela atual gestão sobre Laranjeiras. E aí, enfim, na hora acabou passando direto e eu queria entender melhor o que hoje, na sua opinião, na sua visão, são essas mentiras contadas sobre Laranjeiras. O que eu. Isso foi o quê? Foi live que foi falado? Agora Foi, me foi, refresca a minha foi, foi memória. na entrevista com o Thiago Ferreira. Sim, eles falam, fala-se muito na questão de Laranjeiras que eles falam com relação a tombamento, né? É tombado, então não pode ser utilizado. Assim, é bom deixar claro, inclusive, para o torcedor, para o sócio do Fluminense, que o tombamento não impede de se fazer melhorias, né? Nem adaptar o estádio à exigência estipulada para a utilização do estádio. Então, assim, como medida de segurança, como conforto, né? As propostas, principalmente de Laranjeiras 21, elas se baseiam em fazer as adaptações necessárias, mantendo sempre a ambiência do estádio, dando o melhor uso e as melhores condições. Né? Então, assim, já foi falado, por exemplo, que tinha um suposto direito de vista para o Cristo Redentor, para o Corcovado, entendeu? Assim, tem umas coisas meio estapafúrdias, dizendo que tem uns prédios ali da Pinheiro Machado, que tinha um terreno ali na esquina da Pinheiro Machado, que era não edificado, não poderia edificar ali, não poderia ter nenhum tipo de construção. Então, assim, tem algumas coisas que não fazem sentido algum, que nunca foram detalhadas, nunca foram explicadas, nunca foram comprovadas, né? São aquelas coisas que jogam ao vento para tentar não pode porque tem um direito de vista. Não pode porque tem uma árvore lá que não pode tirar a árvore. Porque tem um lugar ali que não pode edificar. Então, assim, mas ninguém se comprova nada. Né? E aí apela-se para essa questão do tombamento. É tombado, então não pode mexer. Não. O tombamento, como eu te falei, não impede de fazer melhorias. E é isso que a gente quer fazer. Entendi. Sobre Laranjeiras, é o local onde fica, em geral, né? Boa parte do tempo, o presidente. Então eu queria falar como o Marcelo, presidente. Algumas entrevistas que eu acompanhei suas, você falou que você pretende continuar trabalhando, né? Se você quiser até falar, enfim, com o que você trabalha e tal, fica à vontade também. Como você pretende viabilizar essa estadia na presidência trabalhando, já que hoje o cargo do Fluminense ele não é remunerado, o cargo de presidente, né? São poucos até os clubes do Brasil que não remuneram o seu presidente. Como viabilizar esse continuar trabalhando com o trabalho e o serviço e o tempo na presidência do Fluminense? Sim, Gabriel, assim, a gente defende um modelo profissional, empresarial, e a beleza do nosso plano de gestão é o modelo híbrido, né, que a gente costuma falar.
que é conciliar os profissionais amadores, e aí inclui-se inclusive o presidente, que é um cargo amador, porque é um cargo não remunerado, com os executivos de mercado, que alguns deles, muitos deles, a gente já inclusive já apresentou ao longo da nossa campanha. Então, eu costumo falar que o presidente do Fluminense ele é nada mais do que um definidor de metas e um cobrador de resultados. Eu não tenho que estar em todos os momentos, em todas as funções, dando palpite, dando pitaco e presencialmente em todos os lugares. Até porque assim, eu não sou onipresente e eu defendo uma descentralização. Né? Eu tirar um pouco desse poder, como se fosse o Fluminense hoje, quando a gente estivesse no império, um imperador. Eu defendo muito acabar com isso. Mas sim, pretendo trabalhar, pretendo continuar trabalhando. Tenho 36 anos, tenho uma vida muito bem estabilizada, graças a Deus, dentro dos meus preceitos e dentro das minhas metas. É algo que eu consigo viver muito bem com a minha família e com aquilo que eu almejo de vida. Mas assim, sei que o Fluminense, principalmente no início, vai me demandar, e eu estou pronto para isso, e eu já estou preparado para isso, estruturado para isso, principalmente no início, nos primeiros meses, de uma dedicação quase que exclusiva, máxima, para que a gente consiga fazer a roda começar a girar, por assim dizer, a gente começar a colocar os executivos, começar a colocar as metas começarem a ser alcançadas, e a partir do momento que as coisas podem começar a andar de maneira sistêmica, de maneira tranquila, de maneira do jeito que a gente espera que andem, eu vou diminuindo e vou retornando ao meu habitat natural, que é a advocacia. Sou advogado, trabalho com leilão de imóveis, sou especialista em compliance. Então, assim, já atuei tanto no setor público como no setor privado. Então, assim, pretendo retomar a minha vida à normalidade, se é que assim pode dizer, quando as coisas começarem a andar. Aproveitando esse ponto, como você foi o primeiro candidato a presidente até assim, dessa história meio recente do Fluminense, que falou sobre isso, sobre essa questão do continuar trabalhando, enfim, que não se afastar do serviço, existe uma demanda, eu diria até baixa ainda entre os torcedores, não é uma demanda muito popular, mas eu queria saber a sua opinião sobre transformar, tal qual, acho que o clube mais recente que fez e que teve maior destaque foi o Bahia. Transformar a gestão amadora, como você falou. Aí aqui não é amadora, só para explicar também pra galera, não é amadora no sentido da qualidade, né? De amadorismo e profissionalismo. É muito mais uma nomenclatura de que alguém que não recebe... Deixa de receber, sim. Isso. Não é profissional no sentido de trabalhar. Mas de transformar o cargo de presidente num cargo profissional. Porque muita gente às vezes até não entende essa parte. Que não é que a pessoa vai receber do clube, mas é justamente possibilitar que seja mais democrático, que qualquer um, entre aspas, né, obviamente respeitado as regras, possa ser presidente do Fluminense. Há algum projeto, alguma intenção sua em viabilizar isso? Gabriel, isso aí é meio que como se fosse um problema de se falar, né? As pessoas ainda têm muito melindre de tocar nesse assunto, que parece, você me perguntando, provavelmente perguntando para outros candidatos, como comigo as coisas a gente consegue falar abertamente, não tenho nada para esconder. Outros candidatos, acho que no passado se furtariam um pouco de responder, porque, tá falando dele porque ele está querendo receber. Muito pelo contrário. Eu acho que a gente prega tanto um profissionalismo, a gente prega tanto uma gestão empresarial, a gente prega tanto, vamos olhar para as boas práticas de governança, de boas práticas de outros clubes, de fora, inclusive do Brasil. Se a gente prega tanto esse profissionalismo, como é que a gente tem o principal cargo do clube, que é o cargo de presidente, como sendo um cargo amador? Né? Então, assim, a gente acaba furtando outros profissionais, outras pessoas que poderiam ter a capacidade de se tornarem presidentes do Fluminense, mas que não, cara, eu não vou trocar a minha vida com o meu salário estável, do jeito que eu faço a minha vida profissional, que não me permite, que eu preciso ter uma dedicação exclusiva, para trocar por um cargo amador, que eu vou precisar me dedicar também a certo ponto. Então, assim, isso acaba afastando outros potenciais presidentes, outras potenciais pessoas que poderiam estar participando do pleito. Então, assim, é algo que assim, eu tento sempre trazer para a discussão, é algo que, sim, eu acho que deveria estar um pouquinho mais em foco nessas discussões com relação a essa questão de estatuto, de tudo. A gente vem debatendo bastante isso internamente, com certeza, e dentre outras coisas, cara. A gente pensa, assim, em reformar o estatuto, não só nessa questão do presidente. A gente quer levar para o sócio, né, cara? Acho que o sócio tem que decidir o que a gente pensa com relação à reforma estatutária. A gente vai dar um norte. A gente pensa, por exemplo, não faz muito sentido nós termos 200 conselheiros no clube eleitos, né?
mais 100 beneméritos. Assim, fica uma coisa, um conselho completamente inchado, onde pouco se discute e acaba virando um conselho homologador. Porque o presidente, por exemplo, ele faz 60% dos votos, ele é eleito com 60% dos votos. No nosso entendimento, ele deveria ter um conselho deliberativo proporcional. Se eu fiz 60% dos votos, eu deveria ter 60% do conselho, por exemplo. O presidente hoje, se ele fizer 60% dos votos, ele faz o conselho inteiro. Ele faz 100% do conselho deliberativo. Então, assim, torna-se um conselho homologador. Então, assim, a gente defende o conselho proporcional. É exatamente isso que eu estava querendo te falar. E, dentre outras coisas, inclusive a redução do número de conselheiros, a gente dá um pouco mais de transparência à questão do conselho deliberativo do Fluminense. Porque se hoje você não for um conselheiro, e não for um sócio ativo, que morador, principalmente morador próximo de Laranjeiras, você não faz ideia do como como são as reuniões do Conselho Deliberativo do Fluminense. Te garanto que qualquer reunião de condomínio consegue ser mais organizada que a reunião do Conselho Deliberativo do Fluminense. Então, lá em 2020, a gente lançou um projeto, inclusive, de dentro para fora, ainda como sócio, foi o Somos Todos Iguais. Somos Todos Iguais buscava reformar o estatuto em 4 pontos, que era a previsão, novamente, da tentativa de se colocar o voto online no Conselho, no Estatuto do Fluminense, a transmissão das reuniões de forma online do Conselho Deliberativo do Fluminense, a disponibilização das atas, inclusive no site do Fluminense, para que todos os sócios soubessem o que estava sendo votado, o que estava sendo debatido no Conselho Deliberativo do Fluminense, e tentar dar um pouco mais de voz ao sócio futebol, né? Porque as decisões são sempre restritas ao universo dos sócios do clube. E, assim, tentar dar um pouco mais de voz para o sócio futebol. Então, assim, são diversas demandas, são diversos pontos que nós debatemos, que nós temos a intenção de reformar o estatuto. Já que você falou de estatuto, falou bastante de clube social, de Laranjeiras, eu queria falar de algo que é latente, e eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei para o Rafael Rolim, e fazer a mesma pergunta. A gente vê hoje, nas eleições do Fluminense, o assunto SAF sendo Sociedade Anônima do Futebol, clube empresa, mas enfim, a SAF especificamente como modelo, sendo muito discutida, muito perguntada. Ao mesmo tempo em que a gente viu também nessa semana, 2 semanas atrás, a eleição do Grêmio, eu acompanhei a eleição do Grêmio, e por lá no início eram até mais candidatos, depois acabou reduzindo, mas todos os candidatos que falavam lá sobre SAF, eles faziam questão de pontuar que não venderiam o Grêmio, de que o Grêmio era da torcida, enfim, o discurso padrão era contra a ideia de transformar o Grêmio numa SAF, pelo menos no atual mandato. Eu queria saber a sua opinião sobre os projetos, a sua visão sobre SAF, como tem sido implementado, como poderia ser implementado ou não no Fluminense, e por que você acha que os torcedores de Grêmio e de Fluminense têm uma visão bem diferente? Assim, eu posso falar assim, pelo Marcelo Souto, né? O Marcelo Souto, já abrindo a resposta, o Marcelo Souto é favorável à SAF, o Marcelo Souto acha que a SAF é um caminho, o Marcelo Souto só não acha que a SAF é um único caminho, né? Eu posso te deixar bem claro, a gente pode trazer até voltar um pouco no passado. Lá em 2019, onde sequer já existia o mecanismo da SAF, eu já falava na transformação do clube em clube empresa. Dei algumas entrevistas na época dizendo que, inclusive, o responsável pelo estudo de transformação do clube em clube empresa na época seria o próprio Pedro Trengrauze, que é o Pedrinho. Eu tenho uma ótima relação com ele, a gente já tinha conversado, então assim, ele seria o responsável por implementar o clube empresa no Fluminense lá em 2019. Então, assim, se eu já pensava daquilo lá em 2019, não teria por que agora eu mudar de opinião com algo que é sensível, que está no universo e virou meio que uma palavra da moda. Né? Eu só defendo sempre, o Gabriel, um amplo debate. A gente precisa deixar as coisas claras para o torcedor. Eu não quero nunca querer semear o caos, vender dificuldade para depois chegar com a facilidade pronta. Isso eu não vou fazer, isso eu não quero fazer. Então, assim, a gente busca, antes de qualquer coisa, a gente tem que dar previsibilidade para a SAF no Estatuto do Fluminense. O Estatuto do Fluminense, com todos os pontos ultrapassados que ele já não tem essa questão da previsibilidade da SAF. Então, isso demanda tempo. Né? A gente não vai começar a implementar a SAF de um dia para o outro. Os torcedores, algumas pessoas estão tentando vender uma panaceia de que a SAF, a gente vai virar a SAF, a gente vai ganhar a eleição, vou sentar na cadeira dia 1º de janeiro, e aí a gente vai virar a SAF em dia 15 de janeiro, a gente vai virar o PSG. Então, assim, não é. Né? A SAF, ela tem seus prós e seus contras, então a gente tem que debater.
gente pode olhar para o mercado. Vamos olhar para os clubes chilenos e para os clubes colombianos, Gabriel. Hoje, eles estão melhores ou piores de quando eles... Todos viraram, não viraram SAF, né? Mudou a nomenclatura, mas viraram empresa. Eles estão hoje melhores ou piores do que antes deles virarem, né? Aí a gente fala, não, na SAF não tem mais corrupção. Pô, vamos olhar para Portugal. Operação Cartão Vermelho. É o maior escândalo de corrupção da história do futebol português. Lá todo mundo não é SAF, é SAD. Né? Lá todo mundo é SAD. Maior escândalo de corrupção de história do campeonato português, do futebol português. Inclusive envolvendo alguns nomes de alguns empresários ligados, inclusive, ao Fluminense. Né? De algumas vendas que tem, inclusive, negociações que o Fluminense participou. Então, assim, a gente tem que entender e debater. Eu vou falar para você, por isso você é contra? Não. Eu sou contra a gente chegar e querer impor alguma coisa ao torcedor. Falar assim, não, esse é o único meio. Não, não é o único meio. Ele é um meio. Né? A beleza da SAF a gente tem um aporte inicial de recursos significantes que podem ajudar, lógico, qualquer injeção de valor é sempre importante, é sempre válida. Mas a gente tem que entender que essa é uma decisão que vai mudar os rumos do futuro do clube para sempre. Né? Depois que vender, meu amigo, esquece, está vendido. Né? Então a gente tem que estruturar o clube. A gente não precisa virar a SAF no primeiro momento. A gente não precisa virar a SAF para poder estruturar o clube profissionalmente e gerencialmente. A gente pode adotar uma estrutura profissional, gerencial, com boas práticas de governança, abrir o clube com transparência, né, antes da gente implementar a SAF propriamente dita. Porque é o que eu te falo. O Fluminense hoje, Gabriel, é um clube que não vence nada relevante, não é um título relevante há mais de 10 anos. Tá? A gente não ganhou, o último título relevante, o Campeonato Carioca é muito bom de ganhar quando a gente ganha do Flamengo, eu costumo falar isso, quando a gente ganha do nosso rival numa final, aí vale a pena, porque a gente zoou o nosso amigo, o amigo rubro-negro. Fora isso, cara, é um campeonato que não te dá mais verba de premiação, não tem mais direito de televisão, então assim, para eles é obrigação, para nós é digno de que a gente lance livro, né? Então assim, a gente não ganha nada relevante há mais de 10 anos. É um clube que vende muito mal seus ativos, né? Xerém. É um clube que não tem os números do ano divulgados, ninguém sabe, tem estimativas, mas o número em si, teve uma entrevista aí recente agora do presidente, que ele fala de quanto seria a dívida do Fluminense. Mas por que não apresentou o balanço? Né? A gente não tem esses números. Então é um clube sem transparência, é um clube fechado para o mercado. Então um clube dessa forma vai atrair que tipo de investidor? Um bom investidor ou um investidor aventureiro? Então a gente não pode comparar o momento do Fluminense com o momento de outros clubes também, até porque a gente tem Xerém. Então a gente não pode tirar um momento de agora para querer, tipo, vou estipular a valuation do Fluminense nesse momento. Não. Então, assim, eu acho que, assim, as pessoas que estão querendo investir no Fluminense nesse momento, eu usaria, não investir no Fluminense nesse momento, as pessoas que estão querendo falar que o único meio é a SAF, porque a SAF vai ter um investimento, cara, vai ser um investimento de abutre, eu acho que a palavra é abutre. Então, assim, acho que a gente tem que só botar a luz em cima do tema e debater antes de qualquer coisa. Você falou lá no início que a SAF não era o único caminho. Você não gosta de destacar que a SAF não é o único caminho. Qual é o melhor caminho pro Marcelo Souto hoje? Porque o que eu entendo, tá? Como você até descreveu a questão do processo eleitoral, de que quem é o presidente do Fluminense é dono, entre aspas, obviamente, de boa parte do conselho. Já senta na cadeira de presidente no dia seguinte, tendo, pelo menos ao dia seguinte, ao longo do mandato isso pode mudar, a boa parte do conselho junto com ele. Ao mesmo tempo em que também boa parte dos sócios, que também são responsáveis por parte da mudança, algumas mudanças dependem de votação do sócio, ou até demonstra um apoio popular, né? Porque se o cara ganhou a eleição, a bandeira a qual ele levantou ali, seja lá qual ela for, a torcida tá querendo. Pode ser a pior ou a melhor bandeira do mundo, mas a torcida quis aquela bandeira. Então, assim, o que o torcedor que for lá no dia 26 e digitar na urna o seu número, e votar no Marcelo Souto, o que ele vai ter de opinião do Marcelo Souto assim que ele assumir? Porque você até falou, temos que discutir com os torcedores. Só que o torcedor tá votando em você pra voltar essa discussão pra ele? Ou você tá apresentando alguma proposta direta do tipo, não, eu vou ficar... A minha ideia é virar SAF daqui a 2, 5, 10 anos, ou um tempo determinado. A minha ideia eu acho que o modelo associativo tem como consertar boa parte pra valorizar o Fluminense. Qual é a proposta do Marcelo Souto? Não, minha proposta é defender sempre o modelo híbrido, como eu te falei, Gabriel. Assim,
de parte profissional com a parte amadora do jeito que é o Fluminense. Eu defendo um rompimento com o modelo associativo amador, a estrutura associativa amadora que é o Fluminense hoje. Isso a gente defende acabar com esse tipo de modelo. Então, primeiro a gente tem que dar previsibilidade para a SAF fazendo a reforma estatutária. Desculpa interromper, mas quais são itens, por exemplo, que é possível romper com esse modelo, dentro dessa proposta que você falou, do modelo híbrido, mas que ainda esteja dentro do estatuto do Fluminense? O que, por exemplo, seria romper com a parte amadora o que você considera como parte amadora do modelo social? A parte amadora do modelo social é os cargos, as pessoas que não recebem, que não têm o know-how, não têm a expertise, não têm a capacidade para estar atuando nessa gestão, nos seus cargos, nas suas posições, falarem mais alto do que os profissionais executivos de mercado, pessoas que deveriam estar ali sendo ouvidas, sendo as verdadeiras tomadoras de decisão. Né? O Fluminense hoje ele tem um modelo centralizador, onde o presidente, que a gente costuma falar algumas vezes, passa até uma sensação de às vezes como se fosse até um certo imperador. Então, assim, a gente tem outros profissionais, no passado, por exemplo, o vice-presidente de futebol. O vice-presidente de futebol mandava, por exemplo, mais que o diretor executivo de futebol. Está errado. A gente não pode colocar um amador. Os vice-presidentes, por exemplo, são os olhos do presidente em determinadas áreas. Quem tem que ser o responsável pela área, pelas metas, por fazer as coisas andarem, a engrenagem andar, é o executivo contratado. A gente já tem um corpo de executivos, inclusive, já apresentados. A gente passa por aí. A gente já teve, por exemplo, um vice-presidente de futebol dentista, cara. No passado recente. O cara era dentista e era vice-presidente de futebol e mandava no futebol do Fluminense. Então, assim, não dá. A gente está colocando as coisas na ordem inversa do que a gente prega. Então, assim, a gente defende, tentando não devagar muito com relação ao que você falou. A gente prega, pode esperar do Marcelo a partir do dia, a gente vencendo as eleições no dia 26. Essa questão do modelo híbrido, como eu sempre te falei, que é a beleza do nosso planejamento estratégico, focando sempre, vamos dar previsibilidade para a SAF, não é levar a discussão para o torcedor. Até porque isso não passa pelo torcedor, isso passa pelo sócio numa Assembleia Geral, que a gente vai convocar para poder definir se a gente vai migrar ou não para a SAF. Só que a gente vai dar previsibilidade através da reforma do Estatuto, previsibilidade da SAF, previsibilidade do voto online, para poder decidir essa questão de vai mudar ou não vai mudar através do voto online. Dá outras mudanças, como eu já te falei, a questão da proporcionalidade, a questão de abrir mais o clube com a relação do sócio-futebol. Então, o torcedor ele pode esperar de mim muito profissionalismo, sempre acima de qualquer questão amadora do clube, da parte do Fluminense, e um foco na nossa razão de ser. A nossa meta é sempre ser, de acordo com o nosso hino, é ser tantas vezes campeão. Então, a nossa meta é chegar ao maior número de finais possíveis e se sagrar campeão, que essa que no final de tudo é o que importa. Então vamos falar de futebol, que é a razão de ser do Fluminense. Sempre bom falar de futebol. Club. Você, hoje, Marcelo, na data, a gente está gravando isso daqui para quem... A entrevista está sendo lançada dia 23, mas a gente está gravando no final do dia 22, e você recebeu um apoio público do Celso Barros, ex-vice-presidente. Ainda em exercício, né, o vice-presidente geral do Fluminense, mas ex-presidente da Unimed, ex-patrocinadora do Fluminense. Você recebeu esse apoio público do Celso Barros. Ele apoiava inicialmente a chapa do Ademar Arraes, mas hoje publicamente fez um post nas suas redes sociais declarando apoio na sua candidatura. Eu procurei, até não cheguei a ver se você se manifestou sobre isso em algum momento, sobre o apoio do Celso Barros. Como que você... qual a sua posição diante desse apoio? Eu tava gravando também outra entrevista de tarde, não consegui, mas deixei para me manifestar aqui no seu canal aqui, eu te dar. Então, assim, sim, recebi o apoio do Dr. Celso Barros, um apoio espontâneo, um apoio que me deixou muito feliz. O Celso Barros, entre erros e acertos, como todos nós na nossa vida, Gabriel. Costumo falar que quem acha que não erra está num pedestal que não consigo nem imaginar. Então, assim, entre erros e acertos, eu costumo falar que ele é, assim, um patrimônio da torcida do Fluminense, porque o que o doutor Celso Barros, através da parceria da Unimed, fez lá em 99, eu não sei, sem a Unimed naquele momento, eu não sei o que seria do Fluminense. Então, assim, ele tem que ser enaltecido pelo que ele fez no passado no Fluminense. Então, assim, como torcedor, fico muito feliz pelo apoio dele, como candidato à presidência também.
Mas como eu te falei, foi um apoio espontâneo, um apoio sem nenhum tipo de acordo para possivelmente, nenhum tipo de arranjo. Eu sei que as pessoas estão, apoiou porque eu fazia, não, foi do alto da índole do Celso e da minha índole, me conhecendo também do jeito que as coisas são comigo. As pessoas no ambiente político do Fluminense já sabem como é que eu sou. Então, assim, é por isso que algumas a gente consiga não flutuar muito bem com o pessoal perguntar, mas por que não está com A e B? Porque as coisas comigo são diferentes. Eu não sou adepto dessa questão dessa porra de Babel, essa concha de retalhos. Então, as coisas comigo são diretas. Então, assim, não, recebi com muita felicidade um apoio público do Dr. Celso, mas, como eu te falei, um apoio espontâneo, sem nenhum tipo de acordo, sem nenhum tipo de previsão de nada no futuro. Dentro do futebol, você vai, sendo eleito, você vai assumir um clube ao qual você, e aí repetindo, eu vi várias das suas entrevistas, não sei se vi todas, mas vi bastante tempo para preparar. Obrigado. Você vai assumir um clube no qual você tem muitas divergências, pelo que eu vejo, da forma como se trabalha. Você já falou isso algumas vezes publicamente, tanto sobre essa questão que a gente falou antes, sobre profissionalismo, a visão que você tem do amadorismo em uma ou outra ação, seja com jogadores, aos quais você também já falou publicamente que discordou da contratação, enfim. O ponto é que dentro do meio do futebol, você vai assumir um clube ao qual você diverge de muita coisa. Isso já para assumir para uma temporada de 2023, enfim, já dentro de uma montagem de elenco, de uma montagem no geral. Como você avalia hoje que você pode, se você concorda com isso que eu estou falando, é importante dizer isso também, que isso é uma análise minha, mas caso você concorde, como você pretende chegar e estabilizar isso, dar uma estabilidade para o Fluminense, porque você tem muitas ideias novas, mas como implementar essas ideias novas com a estabilidade do futebol, sem passar por um processo no qual um atropele o outro? Eu não vejo como antagônicos os movimentos. Eu não costumo falar que seja certo ou errado, são maneiras diferentes de se enxergar futebol, né? De se enxergar a forma de fazer futebol. O Fluminense hoje ele prioriza contratações de jogadores mais para final de carreira, com salários altos, um pouco custo-benefício. Não me refiro a jogador nenhum. Todas as entrevistas às quais eu concedi, que me perguntavam sobre o jogador A ou B, isso aí é bom que deixe claro. Eu nunca depreciei jogador algum, muito pelo contrário, porque eu sei que você não falou isso, não. Fica tranquilo, tá? Deixa até claro, porque eu fiz uma pergunta também parecida pro Rolinho, eu gosto de deixar claro isso. Fazer. Sim, nunca depreciei jogador nenhum, até porque a gente vai vencer as eleições no dia 26, então a gente tem que respeitar, são todos ativos do Fluminense, né? Então, assim, todos os jogadores devem ser respeitados, então, assim, sempre respeitei todos os jogadores. Eu espero ter uma ótima convivência e isso vai passar muito, inclusive, pela manutenção do Fernando, que é um cara que eu sempre defendi. Lá em 2019, quando me perguntaram também sobre o Fernando, eu disse à época que virou o pessoal até debochou um pouco a época, porque eu falei, eu não acredito nessa troca desenfreada de treinadores, eu acredito na manutenção. Quando você acredita num projeto, você tem as coisas muito bem definidas, você consegue ter a segurança de que está seguindo, trilhando o seu caminho, que não é feito no Fluminense hoje. Eu não acredito nessas trocas de treinador, como eu te falei. A gente começa a gente está em 2019 com o Fernando Diniz, depois muda para o Oswaldo de Oliveira, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente começa esse ano com o Abel Braga, e aí também muda para o Fernando Diniz, que também não tem nada a ver uma metodologia. Então, assim, a gente não tem um norte, as coisas acontecem por acaso no Fluminense. Assim, a sensação que dá é essa. Então, assim, isso passa muito pela manutenção do Fernando. Já dei diversas entrevistas, diversas manifestações minhas, dizendo que eu conto com o Fernando não só para 2023, como durante toda a nossa gestão. Eu acho que o Fernando vai ter um papel importantíssimo em muito do que nós pregamos. É um profissional identificado com o clube desde a época de jogador, agora como treinador. Me agrada muito a maneira de ser do Fernando, de ser mais jovem, oxigenado, antenado em inteligência. Eu sei que é um cara estudioso, é um cara que pode ajudar muito em uma das pernas da nossa ceia do Flu, que é o DNA tricolor. A gente tem a intenção de que o Fernando ajude os profissionais da base para que o Fluminense tem o seu modelo de jogo desde as categorias de base até chegar ao profissional. Acho que ele vai passar muito por aí. A gente tem o nosso outro projeto, que é a Full Academy,
que é abrir a educação à distância para o público em geral e, além disso, profissionalizar e aprimorar os profissionais que já estão no Fluminense. Então, assim, o Fernando pode ter um papel-chave em nessas duas lacunas. Então, assim, acho que passa muito por ele. Só que sim, eu penso uma maneira diferente de fazer futebol, principalmente na política de contratação de jogadores. A gente tem um modelo de querer apostar em jogadores mais jovens, jogadores que possam render, entregar mais dentro de campo para depois, no futuro, gerar inclusive um retorno financeiro. Né? A gente tem exemplo claro agora, que para ficar na memória do torcedor, que é o do Arias. Né? Um jogador relativamente jovem, pensado no mercado sul-americano e que vem entregando dentro de campo, que no futuro pode se tornar um ativo para trazer um retorno financeiro. Então, assim, esse é o tipo de jogador que a gente busca, que a gente planeja fazer da nossa política de contratação. Estou falando que a gente não vai trazer jogador experiente, negativo. Teremos sim contratações de jogadores experientes que cheguem para somar, que cheguem para ajudar, mas que tenham minimamente condições de entregarem, né? Não com jogadores já para final de carreira, com salários altíssimos e contratos longos. É isso que a gente meio que não faz muito sentido na nossa cabeça, nessa política. Eu não estou falando que é certo nem errado, só estou falando que é um modo diferente que nós enxergamos de fazer futebol. Dentro do exemplo do John Arias que você citou, você já citou a CIA do Flu algumas vezes, né, um mecanismo de tecnologia para poder, não, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, mas não só desenvolver, mas captar jogadores também. Perfeito. Tá acompanhando bem, Gabriel, gostei. Preparando para a entrevista. Eu sempre cito o exemplo do John Arias, e aí eu queria entender se você pretende, ou se você entende que isso é normal, ou se você tem alguma ideia específica para poder alterar isso que seja de fato prática. Que é assim, o John Arias, ele é dentro de um exemplo, e eu até citei isso numa outra entrevista também, que quando eu olho antes de vir para o Fluminense, eu fico até mais animado com o Fernando Pacheco do que com o John Arias. Era um garoto mais jovem, era um garoto já da seleção de base, vinha se destacando, veio e não chegou aqui cedo para jogar na seleção de base, mas, enfim, entra a pandemia, e eu até já citei isso algumas vezes, isso é informação, a família dele não veio para cá, ele ficou dentro do hotel e, enfim, teve problemas de dificuldades até psicológicas, enfim, não parou de render, não conseguiu render, foi emprestado, acabou um ativo se transformando num passivo de salário porque não vai ser vendido. E o John Arias até quase passa por isso, porque tem a morte da avó dele e ele, enfim, fica ali com a dificuldade, mas acaba rendendo depois. Então, meu ponto é o seguinte, assim, não existe uma receita de bolo, não existe uma receita prática. O que você pretende, já que você não concorda, você já falou da parte da política de contratação em relação à quantidade de jogadores, em relação à idade e tal, mas a CIA do Flu, o que ela vai entregar na tecnologia diferente que, por exemplo, poderia prever e não ter contratações que dessem errado, dessem num nível menor? Gabriel, primeiro a gente tem que entender que a gente está lidando com seres humanos, né? Então, assim, a gente pode fazer todo o caminho certinho, identificar, prospectar, saber que aquele ali seria uma ótima aposta, que a gente chama de aposta. Não, acho que esse jogador está pronto, a gente pode ir atrás desse aqui, mas pode não dar certo. São diversos exemplos de jogadores que chegam, não conseguem entregar em determinado clube, saem e conseguem explodir. Né? Então, assim, esse é o primeiro ponto, entender que a gente está lidando com seres humanos. Mas com relação à parte da CIA do Flu, o que a gente prega muito é de minimizar os erros e maximizar os acertos. Então, assim, a gente tem que fazer melhor o uso do dinheiro do Fluminense. Então, assim, a gente aposta muito em tecnologia, a gente aposta muito na figura do data science, do analista de mercado, de buscar muito essa questão da inteligência, né, da ciência dos dados. Então, assim, eu acho que a gente aposta de uma maneira diferente de tentar prospectar, de poder, querer lapidar os jogadores, e na política de contratação que isso interfere diretamente. Na CIA do Flu, além disso que a gente está querendo botar, da ciência do esporte, a gente tem a questão da criação da escola de goleiros Carlos Castilho, por exemplo. O Fluminense não forma um goleiro sabe-se lá quantos anos, um goleiro de ponta que possa vir a assumir a posição. Eu cheguei a falar, acho que o último foi exceção do Pitaluga, que a gente não sabe, porque a gente não viu, né? Eu acho que no último, você pode me corrigir se eu estiver errado, acho que foi o Fernando Henrique. Né? Então, assim, a gente tem uma metodologia específica. Tem o Marcos Felipe atualmente no verdade, tem o Marcos Felipe, mas verdade. Tem o Marcos Felipe, então, assim, que traduz bem o que eu estou falando. Né? A gente não consegue revelar grandes goleiros de ponta que sejam unanimidade, como foi no passado do Fluminense. Né? Então, assim, é uma das pernas da CIA do Flu. Então, assim, a gente tem que reconhecer, avaliar, prospectar via scout,
e aí a gente consegue transmitir essas informações objetivas através da ciência do esporte e dos dados, né? Aperfeiçoar os treinamentos específicos, inclusive nessa questão da formação dos goleiros através da escola. E aí aquilo que eu te falei da questão do DNA, né? Do DNA tricolor, que vai passar muito pelo Fernando Diniz, que é assim, essa criação do binômio, né? Da identidade, do atleta com o clube, o modelo de jogo com o torcedor, né? Então você passa muito pelo DNA do clube. Então, assim, a gente aposta também, inclusive, na figura de um gestor de futebol mais identificado com aquilo que nós propomos com relação à utilização maciça da base. Eu acho que a gente vai investir pesado em Xerém. Eu acho que Xerém é a menina dos olhos do Fluminense. Então, assim, a gente está procurando, temos, inclusive, já tivemos alguns contatos, já iniciamos as tratativas. Está fluindo bem com relação a essa parte de um gestor de futebol, saindo um pouco, inclusive, do mercado brasileiro, né, um perfil mais inovador, mais jovem, estudioso, muito, muito parecido com o que eu acabei de relatar com relação ao Fernando Diniz, né, que já tenha já fez outros trabalhos na América do Sul, logrando êxito, inclusive sendo campeão em competições sul-americanas. Então, assim, é um perfil que nos agrada, que a gente quer implementar, que a gente quer trazer para o Fluminense, que acho que passa muito por aí, essa questão uma nova forma de enxergar o futebol. Boa parte do que você citou sobre base, enfim, dentro desse projeto, você citou o nome do Fernando Diniz, que é atual treinador do Fluminense. Só que, obviamente, assim como a gente falou dos seres humanos, de John Arias, de Fernando Pacheco e das contratações, Fernando Diniz também e não é garantido nem que Fernando Diniz, seja pela notícia que eu apurei, enfim, depois outros repórteres também apuraram, de um desejo inicial de Fernando Diniz de se manter no clube pela relação que ele tem com o Angione, enfim, com o Mário, apenas se o Mário ganhar a eleição, mas como a gente já falou aqui também, nada impede uma negociação, mas também até de outras saídas por outros motivos. O Diniz pode ser convidado para ir para a seleção, ele pode, enfim, acontecer alguma coisa que ele desista e não queira estar e você fique com isso. Quais são outros nomes? Assim, porque você, por exemplo, você falou sobre a diferença Abel Braga, Fernando Diniz, Oswaldo de Oliveira, Marcão e etc. de modelos. Tem outros nomes que você olha para o mercado, não necessariamente você negociou nem nada disso, mas que você olha para o mercado e seriam norte para você? Eu uso a mesma analogia em caso que a gente não tenha o Fernando Diniz, que eu não trabalho com essa possibilidade. Acho que seria o plano A, plano B, plano C, seria manter o Diniz. Mas, no caso de uma eventualidade que ele não siga no Fluminense, eu acho que eu faço a mesma analogia que eu acabei de fazer com relação ao gestor. É o perfil. A gente vai buscar alguém no próprio perfil do Fernando. Que é aquilo que nós acreditamos para o futuro do Fluminense, pelo que a gente acredita da maneira de se fazer futebol. Perfil de alguém. Existe algum nome hoje, assim, que você identifica que tenha um perfil parecido, que você identifica no mercado? Novamente, não que seja necessário que você vá trazer este nome, mas que sejam outros além do Diniz. Cara, não no mercado brasileiro, mas a gente olha muito também para o mercado sul-americano, né? A gente teve uma experiência de um treinador, por exemplo. A gente está batendo papo aqui como se fosse papo de torcedor, tá, Gabriel? Porque, assim, para mim, como eu te falei, seria o Diniz plano A, plano B, plano C, né? E buscaria sempre alguém nesse perfil de ser de um modelo de jogo propositivo e tal. Mas não vejo, assim, me puxando para a cabeça por ter que falar o nome de alguém, cara. Assim, eu acho que seria até um pouco indelicado, porque, assim, eu queria te falar o seguinte: se eu conto com o Diniz para 2023, eu pretendo mantê-lo, e acho que foi a questão, inclusive, que eu te falei dos jogadores, de não depreciar os ativos do clube, né? Vou estar vou falar mal de um jogador aqui que eu não gostei da contratação, eu vou assumir em janeiro com esse jogador no meu elenco. Então, assim, o que eu quero te falar é assim, eu não quero falar de outro treinador porque eu quero o Fernando Diniz. Eu quero manter o Fernando Diniz. Então, assim, nós queremos o Diniz. Inclusive, já falei, para o próprio presidente, que teria, com relação à minha parte, eu gostaria que ele já tivesse renovado, inclusive, com o Diniz, que ele poderia renovar com o Diniz, porque estaria dentro da nossa estrutura. Então, assim, não consigo. Me causa um pouco dessa questão de ter partido do Fernando alguma coisa com relação a se eu vou ficar, se o atual presidente ficar, se o Johnny ficar. Então, assim, pelo profissional que ele sempre foi, é algo que não passa pela minha cabeça ele mudar, deixar de estar num clube onde ele é bem tratado, um clube onde o torcedor gosta dele, um clube que ele é identificado, porque uma peça ou outra não está mais no clube. Muito pelo contrário. Profissional correto do jeito que eu tenho certeza que ele vai se manter conosco.
Ainda dentro do futebol, queria falar de um tema bem importante, Marcelo, mas que é bem negligenciado por todas as áreas, diria eu, e faço aqui, inclusive, meia-culpa como mídia. Futebol feminino do Fluminense. O Fluminense hoje está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Futebol feminino tem até um certo destaque estadual, mas a gente vê situações que, apesar desse destaque de títulos até de base, de também começar a ter um DNA, a gente está vendo a Tarciane agora também começando a se destacar na seleção, que é uma zagueira formada no Fluminense, o futebol profissional do Fluminense feminino não é profissional. Ele é futebol amador, são contratos amadores, não é profissionalizado. Em uma matéria de 2020, de dezembro de 2020, ou seja, ela não está 100% atualizada, mas dentro de uma ordem de grandeza ela é bem recente, o Corinthians, que é uma potência do futebol brasileiro feminino, gastava cerca de R$ 275 mil mensais para manter o futebol feminino e ser um clube extremamente vitorioso, que com esse gasto naquela época, agora, recentemente, colocou 40 mil pessoas, bateu o recorde de público da Neoquímica Arena e do público brasileiro numa final contra o Corinthians. Eu queria saber propostas, se você tem proposta para o futebol feminino ser profissionalizado e se há uma probabilidade, um planejamento de investimento nessa categoria. Com certeza. Desculpa. O futebol feminino ele vem ganhando destaque no Brasil e no mundo já tem alguns bons anos, né? A questão é que falta muita oportunidade e existe um preconceito também ainda enraizado com relação ao futebol feminino, principalmente aqui no Brasil. Então, assim, a nossa ideia é objetiva, inclusive, igual você falou, é profissionalizar e dar uma sustentabilidade meio que orgânica ao futebol feminino, né? Ainda existe esse desafio pela falta de investimento no futebol feminino, questão de patrocínio, de visibilidade, do consumo do produto por parte dos consumidores, que eu costumo chamar de stakeholders. Então, assim, a gente quer melhorar melhorar o produto, né? Dar mais visibilidade na modalidade, colocando ações de marketing pontuais. Vamos estruturar a ideia, uma das nossas propostas é estruturar uma divisão de base para o futebol feminino do Fluminense, com um corpo técnico específico, um programa de seleção de novos talentos dentro do Fluminense. A gente tem que dar as condições necessárias para o desenvolvimento das atividades. Então, assim, uma outra ideia que nós temos, que está no nosso planejamento, que a gente pretende implementar, é a construir um alojamento, uma área específico para a equipe de futebol feminino dentro do centro de treinamento de Xerém, né? A gente tem que ter uma área específica para o futebol feminino lá em Xerém. Então, assim, lá no nosso planejamento estratégico, a gente prevê captação de recursos. Você vai falar de investimento. A gente prevê captação de recursos via investidor, via parceiros, via linha de crédito com o Ministério do Esporte, além de buscar possíveis parcerias e convênios com universidades para dar todo um suporte profissional. Então, assim, é isso que eu te falei. Eu acho que falta um pouco, a gente tem que melhorar o produto e dar mais visibilidade. Então, assim, está sim no nosso planejamento. Acho que a gente tem que dar um olhar mais profundo para essa questão e a gente pretende dar o devido valor que merece. Bem, saindo do futebol, indo para uma área que você também cita bastante nas entrevistas, que é reduzir custos. Bem amplo, tá? A pergunta, e você pode focar aonde você achar que deve. Onde reduzir esses custos e qual a ordem de grandeza financeira que esses custos podem ser reduzidos a ponto de gerar caixa para o Fluminense? Hoje a gente tem o Fluminense tem um faturamento, assim, Gabriel, na ordem de 300 milhões ano, né? E os custos do Fluminense eles conseguem ser altíssimos, inclusive. Então a gente prevê as despesas do Fluminense altíssimas, né? As operações de back-office, do jeito que o Fluminense é gerido, né? Então eu costumo falar que a gente tem dois mecanismos, né? Para a gente conseguir dar um fluxo de caixa ainda melhor e fazer a gente conseguir brigar com outros clubes. Gerar novas receitas e diminuir o custo. E aí você está querendo perguntar como é que a gente vai diminuir o custo. Os custos. A primeira é a questão dos custos. A questão dos custos, primeiro, como eu te falei, uma das especialidades é a questão da compliance. Você tem diversos estudos, eu já falei em algumas outras entrevistas também, em grandes empresas a aplicarem um programa de compliance robusto nas suas empresas, ocorre uma redução na faixa de 5% das suas despesas, né? Então a gente está falando aí, no universo do Fluminense, a gente pode estar falando aí de 10 a 15 milhões ano, né? Principalmente no primeiro ano, que a gente consegue implementar, né? O Fluminense hoje,
com essa questão das unidades deficitárias, principalmente que saem no balanço, pelo menos até o balanço de 2021, né? São prejuízos anuais de 10 a 15 milhões dessas unidades deficitárias, que nós não sabemos até que ponto esses números são fidedignos ou não. Então, isso aí tu vai somando. Você bota 10 a 15 milhões numa implementação de boas práticas de governança. Desculpa só te interromper, mas só para depois não ficar muito longe também. Essas unidades deficitárias são quais, por exemplo? Se pudesse citar. Então, porque no Fluminense hoje não há essa separação de centro de custo e centro de resultado. Não tem esse detalhamento. Está lá, esportes olímpicos, por assim dizer. Né? Esportes olímpicos, social, déficit, 12 milhões, 10 milhões, 15 milhões. Não há esse detalhamento de dizer, é do vôlei, é da natação, é da escolinha. Não existe esse detalhamento. Então, assim, esse que é o grande problema. E aí falar, Marcelo é contra os esportes olímpicos. Não, eu sou contra as unidades deficitárias que tiram dinheiro do futebol do Fluminense. E aí que eu venho falando, falei, cara, na nossa gestão não vai sair R$ 1 do futebol para bancar nenhum tipo de outra atividade que não se banque. Só que a gente precisa entrar, precisa descobrir, entender quais são as atividades que efetivamente não estão se bancando. Mas aí, só para voltar para tentar retomar o raciocínio. Tanto essa implementação de boas práticas, de governança, da questão do compliance, nessa redução das unidades deficitárias e entrando na questão do back-office do Fluminense. O Fluminense tem um back-office altíssimo de pessoas, inchado de pessoas que pouco entregam, Gabriel. São pessoas que estão lá há muitos anos, e com salários altos, e que fora do Fluminense, caso saiam de lá, não vão encontrar mercado que pague o que elas recebem no Fluminense. A gente tem um exemplo aí, por exemplo, só eu posso falar, porque assim, não é desrespeito nenhum com relação a essa questão de profissionalismo. A gente tem o Fernando Simone, por exemplo, que o Fernando estava no Fluminense na outra gestão, na gestão, se não me engano, do Peter. Né? Ele estava lá na gestão do Peter do Fluminense. Saiu do Fluminense, quando ele sai do Fluminense, ele vai trabalhar onde? Qual o mercado que ele teve para trabalhar? Ele foi trabalhar no Boa Vista, com todo respeito ao Boa Vista. Né? Ele sai do Fluminense e vai para o Boa Vista. Aí quando o Mário retorna para o Fluminense, ele sai do Boa Vista e vira CEO do Fluminense. Então, assim, é um completo contrassenso. Então, assim, ele só ilustra um pouco essa questão de alguns profissionais que lá estão e que entregam um pouco. O bom profissional se paga. O profissional que entrega, competente, ele se paga. Então, assim, não é o caso de alguns que lá estão no Fluminense há muitos anos. E aí eu não vou ficar citando nominalmente um por um, não vou ser indelicado. A gente tem esse mapeamento, a gente sabe mais ou menos por onde a gente vai caminhar. Então, só nessa faixa de economia, o Gabriel, isso aí pode chamar até de dinheiro novo, porque é um dinheiro não tão novo assim, né? Porque é um dinheiro que já está no clube e que ele pode ser utilizado proporcionalmente diretamente no futebol. Então, a gente está falando de uma economia de redução de custo na faixa de 30 a 40 milhões ano, cara. Então, assim, você vai falar para mim que a gente não vai bater um faturamento de 1 bi reduzindo 40 milhões, 30 milhões, mas, meu amigo, é algo relativamente considerável, são valores expressivos. E mais a geração de novas receitas, a gente tem um programa que é o Guerreiros Voluntários. Né? O Guerreiro Voluntário, ele busca colocar pessoas trabalhando, igual a ideia para o torcedor entender, é mais ou menos o modelo do voluntariado que acontece nas Olimpíadas e na Copa do Mundo. Né? São profissionais, são pessoas treinadas para praticarem determinadas atividades, terem determinadas práticas específicas dentro do Fluminense, que inclusive isso a gente vai conseguir reduzir custos dentro da prática que é desse universo meio maluco que é o clube. Ainda dentro dessa questão de novas receitas, mas focando mais até num outro ponto, que é olhando para a dívida. A gente falou lá atrás sobre SAF, sobre modelo associativo. Você hoje, eu te perguntei lá atrás sobre o Caminho, o Marcelo Souto, etc. Você hoje acha possível, seja com essas novas receitas, que você, por exemplo, citou que estão no seu plano, seja com a redução dos custos, você acha possível e viável o Fluminense com a dívida que tem? Que, novamente, a gente não tem a certeza, não tem balancete, Sim. Não tem balanço desse ano, mas a gente imagina ali a ordem que ela esteja. Acha possível e viável do Fluminense continuar operando com esse tamanho de dívida? Gabriel, a dívida do Fluminense, a gente tem que saber a estrutura da dívida do Fluminense, né? Porque hoje, mal ou bem, a gente tem um RCE, né? O Fluminense, as dívidas trabalhistas e as dívidas cíveis do Fluminense estão dentro do RCE. Se o RCE foi mal feito,
bem feito, faltou colocar não sei quantos credores, privilegiou outros. Só a gente tem que sentar, debruçar e resolver. Ah, não entraram todos, tem que colocar. São 6 anos, são 10 anos, né? São 6 anos prorrogáveis por mais 4. Então, assim, as dívidas trabalhistas do Fluminense e as dívidas cíveis, elas estão meio que dentro do fluxo de caixa. A gente acabou de, há pouco tempo, obter CNDs mais uma vez. Tem que pagar, como é que vai pagar? Beleza, a gente tem que sentar, debruçar e entender como é que está estruturada a dívida do Fluminense. O que é de curto prazo, o que é de médio e longo prazo, o que está em fase de execução, o que está em fase de conhecimento. Isso é uma questão. Agora, a nossa outra questão é que a dívida ela se paga, mas não necessariamente ela tem que ser paga a curtíssimo prazo. A gente não tem que quitar a dívida do Fluminense, a gente tem que acabar com a dívida para poder disputar títulos. Negativo. 99% dos clubes do Brasil tem dívidas altas, cara, tem dívidas altíssimas. E nem por isso deixaram de disputar e de vencer, chegar em finais e vencer campeonatos. A gente tem que parar de contrair novas dívidas. A gente tem que passar a ser um clube capaz de honrar os seus próprios compromissos assumidos. Então, assim, a partir do momento que a gente equaciona nossas dívidas, coloca dentro do nosso fluxo de caixa, a gente honra os nossos compromissos firmados e traz novas receitas, buscar novas receitas comerciais, a gente consegue sair desse ciclo vicioso que a gente tem hoje em dia e entra num ciclo virtuoso. Né? Então, assim, esse é o modelo que nós defendemos e que, sim, é muito viável. O Fluminense é viável. A gente tem que entender que, assim, existe uma dívida. A dívida ela não precisa ser quitada a curtíssimo prazo. A gente tem como colocar ela dentro do nosso fluxo de caixa e fazer as coisas andarem. A gente está chegando no final aqui. Eu vou entrar num Já? tema, então foi até bom ter 1 hora. Temos ainda 5 minutos. Passou rápido. Mas eu acho que é importante para um tema que tudo que a gente discutiu aqui, principalmente de parte financeira e etc., vai mudar sim a partir do momento que os contratos para o Campeonato Brasileiro de 2025 foram negociados. Hoje há uma discussão entre dois grupos, eu acho sempre bom exemplificar para o torcedor que está vendo, que é o grupo ao qual o Fluminense está inserido, e tem ali uma espécie de liderança com o Atlético Paranaense, com o Petralha e com o Marcelo Paz do Fortaleza, que é o Grupo Forte Futebol, que tem uma quantidade grande de clubes, mas uma representatividade de torcidas menor. Existe o grupo que é o grupo da Libra, que é onde estão as maiores torcidas, mas existem divergências com questões de, por exemplo, principal, a divisão das direitas e das receitas de TV. Dos direitos e das receitas de TV. Queria saber como você avalia essa questão atual, o posicionamento atual do Fluminense e, no caso de uma mudança, né, de gestão, saindo do Mário Bittencourt e você sendo eleito, como você iria trabalhar com essa questão das cotas de TV? Você iria se manter num grupo? Iria sair para ser independente? Qual seria a sua postura? Gabriel, eu acho que seria muito fácil aqui, eu, Marcelo, como oposição, chegar e criticar sempre, porque eu acho que as pessoas que já não votariam no Mário, não todas elas, mas algumas delas, seria o caminho mais simples, né? Criticar porque eu sou oposição. Não. Eu acredito sim que o Fluminense nessa, o clube está do lado certo, tem que dar os parabéns ao atual presidente, porque está no lado que nós acreditamos ser o lado correto dessa disputa. Né? Assim, eu sou oposição ao Mário, eu não sou oposição ao Mário, eu não sou oposição à gestão do jeito que é, eu sou oposição às coisas erradas. Né? Quando as coisas estão corretas, eu bato palma, aplaudo, dou os méritos do jeito que tem que dar. Quando as coisas estão erradas, eu procuro ser uma oposição propositiva, no sentido de que está errado e eu acredito que o caminho correto seria esse. É isso que eu venho me norteando, do jeito que eu venho me pautando nos últimos anos, nos últimos 4 anos, desde que eu fui inserido no ambiente político do Fluminense. Então, assim, nessa, eu acredito que o atual presidente esteja correto, do lado certo da história, brigando do lado correto. Pretendo, a partir do momento que nós vençamos as eleições no dia 26, manter o Fluminense do lado que está hoje em dia, brigando pelos interesses, porque a gente acredita pelos nossos princípios, né, cara? Que assim, a gente não pode permitir que aumente essa distância que hoje já é enorme entre os clubes. Assim, como a gente também não pode permitir que haja esse desequilíbrio econômico-financeiro do jeito que as pessoas estão querendo colocar. Então, assim, a gente tem que brigar sempre pelos interesses do clube. Então, assim, na nossa concepção, a gente tem que permitir que esse novo campeonato brasileiro, por assim dizer, ele se torne um dos mais relevantes do mundo. Então,
Então a gente tem que procurar dar o máximo, as melhores condições de competição, privilegiar sempre a competição e não um clube A ou clube B. Entendi. Bem, a gente está chegando ao final aqui, e como eu prometi também, eu sempre dou um minuto e meio mais ou menos no final, para que o candidato fale algo que não foi perguntado, ou se quiser reforçar algum ponto, enfim. São as famosas considerações finais, né? Enfim, então você tá com a palavra, tem aí mais ou menos 1 minuto e 20 para poder falar. Valeu, Gabriel. Primeiro, quero te agradecer o convite, agradecer o espaço, agradecer o torcedor tricolor que está nos assistindo aqui agora. É um prazer estar aqui, foi um prazer conversar um pouco com você, nosso primeiro papo. Espero que seja o primeiro de muitos ainda. Espero retornar aqui como presidente do Fluminense eleito. Quero convidar ao sócio do Fluminense que compareça a Laranjeiras no dia 26 de novembro. Infelizmente, nós não teremos o tão sonhado voto online nessas eleições, conforme for prometido, mas façam um esforço, todos aqueles que podem comparecer, que compareçam a Laranjeiras. Eu costumo falar, se você está satisfeito com os rumos que o Fluminense está, do jeito que o Fluminense está sendo enxergado pela atual gestão e acha que o Fluminense tem um norte, acho que você tem que manter o seu posicionamento e ir de acordo com aquilo que você acredita e dar o voto para a atual gestão. Caso contrário, você tem duas opções. Se você quer o retorno da nossa casa Laranjeiras, compareça a Laranjeiras da nossa casa no dia 26 e vote Marcelo Souto para presidente e vote 40. Se você quer um modelo híbrido, onde os profissionais, um grande grupo de executivos de altíssimo gabarito, referências no mercado, que estipularam um baita e um belo do planejamento estratégico, estejam conosco, vote 40, vote Marcelo Souto. Se você quer um clube mais forte, tantas vezes campeão, que saia dessa questão do Flumigalhas e volte para suas origens de disputar e vencer títulos, vote 40, vote Marcelo Souto. Então, assim, é isso que eu posso falar para o torcedor. Estamos muito animados. A gente fez uma campanha com os pés no chão, transparente do início ao fim, dando publicidade a tudo aquilo que a gente acredita, as pessoas que estão conosco, as nossas propostas. Acreditamos sim que a real oposição do Fluminense encontra-se aqui na chapa herdeira de Oscar Cox. Então, assim, quem deseja ver um Fluminense forte, fora das 4 linhas, o seu voto tem que ser 40 no dia 26 de novembro. Então, muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Tenho certeza que a gente vai sair vitorioso dessas eleições. E vamos lá. Vote Marcelo Souto para presidente, vote Sérgio Pode para vice-presidente, vote na chapa herdeiro de Oscar Cox. Vamos transformar o presente para construir um futuro ainda melhor. Saudações colores. Agradeço ao Marcelo Souto, muito obrigado pela presença e fico pedindo para que você não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal. Já tem, para quem não viu, a entrevista com o Rafael Rolim, aqui também candidato à presidência, e a gente vai ver também a publicação da entrevista com o candidato Mário Bittencourt. Beleza? Tamo junto, até a próxima. Valeu.